Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais uma live aqui com vocês. Nós tínhamos marcado para as 9, mas você sabe, né? A pontualidade não é uma coisa que às vezes não dá. Às vezes marca para as 9 e aí, né? Não temos como cumprir o horário. Mas estamos aqui, né? Queria dizer também que semana passada a gente não gravou por causa que nós tínhamos um trabalho aqui, fazendo, né? Um trabalho para Mamãe Oxum, né? E aí o espaço é pequeno, então a gente não conseguiu fazer essa live semana passada. Então, com tudo isso, a gente volta hoje, volta a fazer a nossa live, o nosso trabalho aqui com vocês. Sempre dizendo que é uma honra fazer esse trabalho com vocês aqui. Já faz um bom tempo que a gente tá aqui conversando com vocês, né? E a resposta é muito recíproca. Porque às vezes as pessoas dizem, Thiago, eu vi teu vídeo lá, né? Eu vi teu vídeo, me incentivou, eu vi teu vídeo, me esclareceu. E isso pra mim é o interessante. Às vezes, Thiago, tu não tem tanto segredo. Pois é, não é a quantidade, é a qualidade, entendeu? Não é o número, claro que a gente quer crescer, mas a gente quer pessoas que se engajem também com o nosso trabalho, entendeu? A gente quer pessoas que, opa, isso me interessa, né? O interesse me desperta a curiosidade, e é isso que nós queremos. E hoje eu tinha feito um vídeo há muito tempo atrás sobre esse tema, mas ele não ficou legal. E aí o que eu fiz? Eu excluí e disse, eu vou refazer esse vídeo, por causa que eu acho que a explicação tinha que ser um pouco mais abrangente, podia enfatizar mais algumas coisas, né? Então a gente vai hoje falar sobre Umbanda e Candomblé. Eu não sou de Candomblé, tá? Mas o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje? Eu quero mostrar quais as diferenças, tá? Principalmente, né? E por que há essa uma rixa tão grande de Candomblé com Umbanda, parece que se batem, né? Que não é assim, não precisa ser assim, tá? Então vamos lá então. Primeiro nós temos que entender o que é Umbanda, né? Umbanda, uma religião brasileira, tá? Fundida, ou, né? Que ela funde-se de várias vertentes religiosas. Uma delas, o Calundu. Outra, né? O Candomblé de Angola. Por isso, uma religião que a sua raiz também muito próxima do Angola, entendeu? Isso é Umbanda. Prestação de caridade, certo? Prestação de auxílio aos irmãos através da mediunidade, através da incorporação. A Umbanda pura, né, como a gente fala. Mas com o passar do tempo, essa Umbanda vem trazendo modificações pela consequência de que traça-se uma Umbanda mais moderna para os valores da sociedade do dia de hoje. Isso é Umbanda, tá? Não vamos entrar muito em detalhes. Agora, Candomblé. O que é o Candomblé? O Candomblé nada mais é do que uma religião afro-brasileira. Ela não é uma religião africana, tá? Uns dizem assim, o Candomblé ele é da África. Não, não existe Candomblé na África. Existe Candomblé no Brasil. Tá? Então ela também é uma religião brasileira com matriz africana, diferente da Umbanda, que se utilizou a matriz africana para se reforçar a ideologia da Umbanda. Ou seja, coisas que se faziam em Candomblé que se adaptaram para Umbanda. Não quer dizer que seja a mesma coisa, tá? Até porque na Umbanda nós não temos certas coisas, certos dialetos que no Candomblé se tem, entendeu? Como na Umbanda e no Candomblé são coisas diferentes. Eles até têm algumas coisas parecidas, tá? Como a iniciação, como o vestir o branco, como o ritual de, vamos dizer, não digo nem de amaci, mas o ritual de ideologia na cabeça, né?
Mas nós não usamos corte. Nós não temos corte dentro da cabeça. Nós não iniciamos um filho de santo. Ou melhor dizendo, nós não temos orixá de santo. Nós temos orixá de frente. Qual é a diferença? O orixá de santo, tá? Ele se manifesta na terra numa festa, né? Para dizer seu nome, para dizer suas coisas no candomblé, ele precisa de uma iniciação, e na Umbanda nós não temos isso. Nosso orixá é de frente. Nosso orixá não se manifesta na Umbanda. Ele se retrata através dos guias e das entidades que ali fazem o seu trabalho. Então nós temos Oxum, nós temos Iemanjá, nós temos Xangô, mas nós temos os caboclos que ali incorporam e que retratam essa idealização dos orixás. Candomblé. Candomblé é festa. Candomblé é salão. Candomblé é a saída, candomblé é iniciação. E também nós temos no candomblé, né, a questão da feitura de orixá, que nós não temos na Umbanda. Às vezes me perguntam assim, Thiago, mas tu te denomina Thiago de Iemanjá, mas tu não é feito no candomblé. Tudo bem, mas eu sou Iemanjá porque o meu santo de frente é Iemanjá. O meu orixá que preside a minha coroa mediúnica é Iemanjá. O orixá que eu rezo a cartilha, junto com os outros, claro, mas o orixá que faz eu rezar a cartilha dentro do contexto da Umbanda, Iemanjá. Quem comanda a minha casa, Iemanjá. Então, eu rezo debaixo do manto de Iemanjá. Claro que por cima de Iemanjá, só Oxalá. Né? Mas o orixá da minha frente, o orixá que me dá a minha luz é Iemanjá. E faz a juntó com Xangô dentro do seu processo igual, né? E aí sim forma a minha coroa mediúnica. O que eu quero explicar com isso? Que no candomblé existe uma variação dos orixás que na Umbanda não existe. Por exemplo, nós temos uma Iemonjá, e aí em africano, claro, né? Em Yorubá, melhor dizendo, né? Aonde essa Iemonjá, certo? Ela vai ter um sobrenome, tá? Oxalá, ele vai ter Oxalufã e Oxaguiã, tá? Xangô, ele vai ter Aganju, ele vai ter Airá, ele vai ter Agodô. Coisas que não tem na Umbanda. Uma vez uma pessoa me disse assim, Thiago, eu sou de Aganju. Tudo bem? Então tu é candomblecista. Ou na religião mais tradicional aqui do Rio Grande do Sul, tu é do Batuque. Tá? Dentro dessa etimologia, Oxum, aí nós temos Pandá, Miuá, Oxundocô. Tudo é as passagens desse santo. Eu não gosto de dizer qualidade, porque quem tem qualidade é produto, e orixá não é produto. Né? Então as passagens desse santo são momentos que esse santo passou pela terra que distinguiu Tocô, Pandá, Miuá, entendeu? Então são passagens que no candomblé e no batuque se tem. O candomblé ainda traz mais vertentes nigerianas, né? Nomes mais acentuados para o Yorubá, né? Para o Queto, né? Porque nós temos candomblé do Queto, do Jeje, do Nagô, são nações. Quando nós pegamos o candomblé, nós dividimos em famílias. Tá? O que são as famílias do candomblé? Cada região da África, tá? Existe uma família, uma descendência. Então, Queto, Jeje, Oió, Nagô,
Cabinda, né? Então essas famílias, essas descendências formaram nações. E essas nações, quando vindas para o Brasil, formaram o candomblé. Então, o Queto tem uma forma de cultuar orixá. O Nagô tem outra. O Jeje, o Fon, a Cabinda, o Oió. Então, cada um traça, conforme a sua ancestralidade, a forma mais exata de tratar seus orixás. O Queto, na sua particularidade, nem trata orixá. O Queto trata como voduns. O Jeje, inquinces. E os nomes também são diferenciados pela etimologia daquela nação. Entendeu? Aí nós temos a cultura Banto, tá? Que é mais parte da Nigéria. Tá? Então isso tudo é a diferença da Umbanda. O que nós traçamos na Umbanda? Como eu falei agora há pouco, a Umbanda ela vem do Calundu, né? Ela vem de uma religião brasileira, Calundu, lá no sertão da Bahia. Depois ela veio se misturar com o candomblé de Angola. O que é o candomblé de Angola? Candomblé de Angola é voduns, aonde nós temos nomes diferentes dos orixás, né? E ela então consiste na criação, né, de uma etimologia angolana. Então isso é o candomblé de Angola. Tá? A Umbanda fica no meio. A Umbanda é o Calundu. O que quer dizer o Calundu? É a manifestação dos espíritos para a assistência espiritual com as pessoas. Ou seja, até aquela expressão até, hoje eu tô de Calundu, muito usado lá no norte. Sabe que a pessoa fica meio estranha? É porque às vezes pegava um espírito e aquele espírito não era doutrinado. Tá? Mas o que a Umbanda pega do candomblé? Bom, a Umbanda pega muitas coisas. Os orixás, né? Mas aí ela traça os orixás com o nome do Jeje, que é Oxum, Yansan, Xangô, entendeu? Ela não traça como, vamos dizer assim, o Angola. Ela tem a raiz de Angola, sim, porque a sua denominação vem de Angola, mas ela traça o Jeje, entendeu? E o Ijexá, entendeu? Que são nações mais brasileiras, entendeu? Mais cultuadas no Brasil. A Umbanda, ela não é uma religião afro-brasileira na sua iniciação. Na sua iniciação, a Umbanda é uma religião de uma origem indígena, aonde caciques, aonde caboclos que eu digo caboclos indígenas, tá? Se manifestavam para a pajé lança daquela aldeia, né? Fazia aquilo acontecer. Então os pajés, os vamos dizer assim, os cuidadores, os rezadores dos indígenas, né? Eles se concentravam e ali eles desenhavam em si os espíritos para poder fazer a cura. Então eles incorporavam aqueles espíritos, traziam as almas daqueles espíritos mais evoluídos, tudo condiz com a Umbanda. E ali eles faziam curas, ali eles davam remédios, ali eles faziam a assistência, proferiam muitas vezes se o cacique ou aquele pajé ia morrer, o cacique ia ter vitória na guerra. Então esses espíritos, que não eram nada a ver com os orixás, esses espíritos, certo? Que aí eram da tribo de Tupinambá, Tupinirim, Tupã, certo? Aí nós temos essa vertente indígena da Umbanda. E condiz porque nós temos aí, veja bem, nós temos, vamos dizer assim,
toda uma cultura indígena dentro da Umbanda. Até as ervas, os amancis, né, a forma como a gente entrega uma oferenda, faz muito adentro quando a gente lê a cultura indígena. Mas, em coerência, essa modificação, quando a gente trata de influências externas na Umbanda, tá? A gente trata de semelhanças com o Candomblé. Semelhanças. Por quê? Explico para vocês. Quando a gente faz um amaci, tá? Quando a gente faz um amaci, tá? A gente no nosso ritual de amaci, a pessoa fica de joelhos, tá? Coloca a cabeça na bacia e a gente vai derramando aquele sumo daquela erva para que aquilo possa ser consagrado dentro daquele ori, daquele irmão ali, para fazer todo o processo de consagração do caboclo, e as guias vão dentro da bacia para que aquilo ali também se fortifique, para que aquilo possa tudo ser um contexto geral. Isso na Umbanda. No Candomblé ou no Batuque, um pouco diferente, tá? Mesma coisa, em termos de, vamos dizer assim, de forma como se faz a transição, mas a utilização do sacrifício difere sim do momento da questão. Mais tradicionalmente o Candomblé exige até uma raspagem de cabeça, aonde é feito um recolhimento daquele irmão, é feito todo um procedimento de iniciação, e ao iniciar aquele irmão, ele assim raspa a sua cabeça como um renascimento daquele irmão. Ou seja, o irmão está renascendo para uma nova vida. Então, cabelos novos vão brotar ali naquela estrutura, e aí sim se faz a marcação conforme o rito do Candomblé, né? Mas o que eu quero dizer, que a semelhança em ajoelhar-se, colocar-se de posição assim, ó, e receber o axé na cabeça, isso tanto no Candomblé, quanto na Umbanda, quanto no Batuque, iguais, né? As diferenças estão na forma do rito. Tá? Aí vocês vão me dizer assim, tá, Thiago, então uma erva é melhor ou pior do que o sacrifício? Não sei. Não sei. Por que eu não sei? Porque assim, gente, me explico. De repente, o que você vai buscar dentro da sua religião lhe satisfaz. E não há necessidade de você incrementar mais alguma coisa, né? Porque existem regras, né? Quem faz sacrifício, toma obrigação de candomblé, de raspagem, de sacrifício na cabeça, não faz amaci. Quem tem obrigação de batuque na cabeça, não faz obrigação de erva. Se faz uma outra obrigação de marcação. A não ser que lave essa cabeça e que daí faça, vamos dizer assim, um novo rito para a obrigação de Umbanda. Tá? O que às vezes acontece, o que às vezes não acontece. Tá? O que eu posso dizer para você sobre o que eu penso disso? Eu penso assim, que a pessoa tem que escolher a religião dela. Não pode se manifestar no Candomblé e aí depois pular para Umbanda e pular para o Batuque. Ter as três juntas. Eu não posso ser um bandista, candomblecista e batuqueiro. É muita coisa na minha cabeça. Entendeu? Ainda tem a Quimbanda, né? Que agora tem a Quimbanda. Então é muita informação. Haja cabeça para tudo isso. Haja, vamos dizer assim, o senso de espírito
para acomodar toda essa energia. Eu acho que uma religião única, ela se te traz prosperidade, ela sim te alimenta como ela pode te dar. Ah, eu escolhi a Umbanda. Por quê? Caridade, porque as coisas que são pagas dentro da Umbanda são pagas de menor aquisição, enfim, e me satisfaz. E me satisfaz. Mas eu sei que o candomblé tem as suas virtudes. Como nós temos no candomblé, nós temos o roncó, nós temos a camarinha, que na Umbanda também tinha, mas aí agora foi acabando. Né? Nós temos o centro de Umbanda no candomblé é barracão. Mas se você olhar para as paredes de um barracão de candomblé, é branco. Usa-se o branco. Não, agora está mais colorido, mas nos antigos se usava muito branco. E na Umbanda sempre se usou branco. Hoje que está mais aliviado, mas eu particularmente ainda respeito o branco. Né? Esses dias me perguntaram, Thiago, não tem uma roupa, uma camisa azul para Iemanjá? Não, a minha Iemanjá, ela sabe que Umbanda é branca. Né? Umbanda é branco. Né? Mesmo quando eu sou convidado para algumas coisas, branco. Né? Mas assim, a gente na Umbanda não usa turbante. A gente usa um pano de cabeça para fazer o amaci e depois a obrigação a gente retira. Os candomblecistas utilizam um turbante. Né? Então são essas diferenças. Os nossos pontos são em português, as rezas dos candomblecistas são em Yorubá. Mas qual é a irmandade de tudo isso? E aí é que é o ponto que eu quero chegar. Gente, todas essas configurações parecidas com o candomblé, elas são irmãs. Porque hoje em dia a Umbanda está africanizada assim. Você vai num terreiro de Umbanda, você tem Oxum, Iemanjá, Oxalá, como eu falei para vocês, tudo vinculado aos caboclos. Né? E não é diferente. Você vai na Umbanda, às vezes toca Umbanda no salão e toca o candomblé no salão. Mesma coisa. E aí estão dizendo assim, um bandomblé. Não existe um bandomblé. É porque a pessoa tem é de candomblé e toca Umbanda. E toca Umbanda. Como é que diz? É proibido? Não. Não há uma mistura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu só sou de Umbanda. Mas eu já assisti várias e várias obrigações de candomblé. Todo mundo acha que eu tenho meu ori feito na nação, no jeje ou no nagô. Não, meu ori é feito só no Umbanda. Ah, mas para um pouquinho, tia. Para um pouquinho. Se tu não é raspado, se tu não é feito no candomblé, se tu não é batuqueiro, da onde vem o teu jogo de búzios? E aí as pessoas olham com os olhos desse tamanho, dessa fissura. E lá eu tenho que explicar que em Angola, quando a gente diz que o candomblé de Angola é uma linha de formação da Umbanda, que é onde a Umbanda também... mas a Umbanda não precisa de oráculo. A Umbanda tem os caboclos. Sim, a Umbanda tem seus caboclos. Mas nem todo dia, nem toda hora os caboclos estão na terra. E a Umbanda tem seus orixás. E a Umbanda, se não tivesse os orixás, a Umbanda tem a parte indígena dela, que a ela também compete outros oráculos, como a da domancia. Entende? Como a própria leitura de mão, quando no povo cigano. Então a Umbanda ela não é uma religião
de uma coisa fixa só. Ela traça horizontes novos. O candomblé, ela é uma religião mais tradicional mediante a uma matriz africana. E por que eu jogo búzios na Umbanda? Porque o traço da Umbanda tem um traço africano, e como eu digo, hoje em dia a Umbanda está mais africanizada, mas não é um africanizado do Queto. É um africanizado Angola. Tá? Mas com orixás. Tá? E aí nós vamos buscar lá atrás. Entendeu? E aí sim, aí o jogo de búzios entra. Porque o jogo de Fá, ou o jogo de búzios, como queiram, né, ele é um jogo da parte meridional da África. Turquia, Nigéria, Congo ali e Angola. Então, se eu tenho essa vinculação com esses povos de lá, isso não sou eu que estou falando, isso é história. Ora, cabe também a Umbanda jogar? Sim. De uma forma diferente, claro. Mas cabe. E aí nós temos também a influência, para aqueles que jogam via Odu, do candomblé. Porque nós temos muitos babás de candomblé que fazem Umbanda e jogam seu Ifale. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu até pouco tempo atrás não tinha, vamos dizer assim, conhecimento dos Odus. Eu sabia que existia, eu sabia como, mas eu não sabia qual era o mecanismo de jogo dos Odus. Aí, por uma questão de relacionamento com um babalorixá de candomblé, ele disse assim para mim: olha, Ifá é um livro. Tá? E ele leu para mim e me deu a ideia de iniciar em Ifá. Eu digo, mas Ifá vai me atrapalhar. Não, Ifá é um livro. Tu vai seguir aquele livro. É como se tivesse índice, o signo tal, Mas eu ainda jogo o búzio com os orixás. Eu não abro mão disso. Mas, com um adendo agora. Ele me deu o livro e ele disse, lê esse livro e o que tu pode fazer é tirar o Odu da pessoa. Que nada tem a ver com o orixá. Nada tem a ver. O orixá da pessoa é marcado pelo búzio e o búzio vai cair naquele orixá que a pessoa, vamos dizer assim, nasceu. O Odu é o caminho que aquela pessoa, quando nasceu, traçou. E ali ela tem uma série de prós e contras. Que uma hora eu vou fazer um vídeo sobre Odus para vocês, tá? Mas eu tenho essa argumentação a mais agora. Né? Estou estudando ainda, não estou pronto ainda para jogar por Odu. Tá? É muito estudo, é muito preparo. Mas, voltando ao contexto, o búzio, ele é um jogo que nasce na Turquia, mas ele se espalha pela área da África Meridional. Como nós estamos falando de África Central, Meridional, ali nós temos Angola. É só olhar no mapa. E eu fui investigar, eu fui ver isso. E o búzio da Angola, e o búzio de Angola é o búzio de Ifá. Claro que nós aí vamos trazer para o Brasil. E aí sim, ele se distancia do búzio do candomblé, que é por Odu.
tá? Ele se distancia. Que não quer dizer, como eu volto a falar para vocês, não quer dizer que não seja a mesma coerência. Então, as religiões são irmãs. Tem gente que atira a pedra na Umbanda. Ah, porque a Umbanda é isso. Ah, porque a Umbanda é aquilo. Ah, porque a Umbanda tá fazendo falcatrua. Ah, porque a Umbanda é fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Eu digo, mas veja, até que ponto a Umbanda te satisfaz? Ou melhor dizendo, até que ponto essa questão áspera com a Umbanda, destratando a Umbanda, se o Candomblé também muitas vezes não satisfaz a todos. Nós temos que entender que assim, ó, todas as religiões são de matriz africana? Não. Todas as religiões citadas, matriz africana, mas influências matriz brasileiras com influências africanas, a Umbanda está dentro. Ora, vamos pegar aqui. Se nós olharmos por uma visão teológica, hoje em dia, na Umbanda, entendeu? Se faz sacrifício para Exu. E de onde é que saiu esse sacrifício para Exu? Do Candomblé. Qual é o Candomblé que cultua Exu e Pombogira? Candomblé de Angola, de Queto. Entendeu? E daí Exu é um orixá e a Pombogira é o seu lado feminino do orixá. No Queto existe um traçado para Exu e um traçado para Pombogira como orixá. Entendeu? No Jeje não, no Jeje é só Exu. E no Angola também é só Exu. Veja, no Angola, Exu e Pombogira. Então, se eu tenho uma equência, tá? E uma consequência, aonde as duas se encontram, ora, a Umbanda ela é uma religião brasileira com matriz, de alguma forma, africana, por Angola. Então, não, a gente criticar algo, a gente criticar a Umbanda por ela, não, a Umbanda não só recebe seus espíritos, mas por trás desses espíritos estão os orixás. A forma de cultuar, ela pode até, de uma certa forma, existe diferenciações ou variações dessa Umbanda conforme a casa. Mas a essência dela ainda é a mesma. O Candomblé, ele não. Se você for na África, ali, na Nigéria, não tem Candomblé. O Candomblé, ele é uma religião brasileira. Mas ele capta informações africanas e ele traz consigo situações em Yorubá aonde ele se foca no orixá. Quando aquele orixá se manifesta no barracão, é uma fagulha, porque se manifestou, vamos supor, tá, gente? 2 Iemanjá. Como é que pode ser se Iemanjá é só uma só? Não, gente, a energia está se subdividindo. Eu já expliquei isso para vocês. Tá, se no Candomblé dá para ser uma Iemanjá e outra Iemanjá, na Umbanda nós temos 3, 4, 5 cabocas de Iemanjá. A forma de culto é diferente, mas a raiz, lá em cima, as suas divindades são as mesmas. No Candomblé, as divindades chegam na Terra através de energias que se espalham. Na Umbanda, as entidades se fazem presente com os seus trabalhos através das divindades. Então, eu, Thiago, cultuo Iemanjá. Aí você está, Thiago, mas tu trabalha com Xangô. Sim,
Mas esse Xangô é vindo através de um cruzamento. Ele não é o Xangô Orixá, ele é um Xangô Caboclo, aonde ele cruza com Iemanjá, e aí a energia se funde através dessa entidade. E por aí vai. E por aí vai. Então, esse negócio de dizer, a Umbanda é mais fraca. A Umbanda é a religião mais bondosa. Não. A Umbanda, ela tem raízes dos escravos do Brasil, porque quando chegaram aqui não conseguiram cultuar a sua religião, e aí fizeram uma, vamos dizer assim, uma adaptação. E ela é a religião dos escravos. Tanto que nossos escravos são representados através dos pretos velhos. Entendeu? Então, é uma religião genuinamente brasileira, sim. Mas que hoje, com as modificações dela, feitas através do tempo e para ansiar, vamos dizer assim, as ansiedades da sociedade, ela se torna uma religião de cunho africano. Porque é mais fácil você se adaptar à sociedade. É mais fácil você transformar aquilo para ter mais volume de pessoas que sigam aquele conceito. Lá atrás, vamos dizer assim, nós não íamos ter Iemanjá. Nós íamos ter Janaína, nós íamos ter Jandira, nós íamos ter Jupira, que são caboclas de Iemanjá que, na realidade, são índias que ficavam no rio, índias que ficavam no mar. Mas por uma menção mais apropriada hoje, Iemanjá é o orixá da Umbanda, e é aquela Iemanjá com a de azul, com a estrelinha na cabeça. E por sinal, até uma discordância minha, que eu sou uma pessoa que eu acho que eu tenho alguma. Eu faço algumas discordâncias que não cabem às vezes. Mas faço, porque acho que é conceito. Quando eu falo em Iemanjá, o que vocês veem à mente? Uma mulher negra, né, com seios fartos, com ancas largas. Isso é uma orixá, tá? Quando eu pego essa imagem de Iemanjá que eu tenho aqui, ela é totalmente europeizada. Uma mulher branca, com manto azul, cabelos longos e uma estrela referente à estrela do mar. Perfeito, não estou aqui para justificar, mas eu estou dizendo assim, Iemanjá é negra. Eu fui na Flora esses dias que eu tava, e assim, eu tava vendo as Iemanjás. As de cunho africano, as que são voltadas mais para a linha africana da coisa, elas são negras. Agora, a nossa da Umbanda, ela é branca. Ora, por que se é Iemanjá? E aí fica lá dentro uma coisa que fico pensando. Então a estrutura imaginária desta Iemanjá da Umbanda, ela se branqueou por questões que os negros não conseguiam cultuar suas entidades africanas. Porque quando chegaram aqui, os senhores de café, os senhores das fazendas proibiam. Então Iemanjá, claro que não era essa Iemanjá, mas a santa ali que eles cultuavam como Iemanjá era branca. Então, com o passar do tempo, a Iemanjá foi continuando sendo branca. Mas a influência africana, hoje, até em alguns terreiros até, hoje, se usa a mesma Iemanjá do candomblé, se usa para Umbanda. Porque, gente, aprendam uma coisa. Tudo é representação. A energia que é colocada ali é que vai determinar se ela é da Umbanda, se ela é do Candomblé. Mas a representação quem faz é a pessoa. Se eu quiser amanhã, vamos supor, pegar minha Iemanjá e pintar ela de preto por questões de questões minhas, eu não vou estar infringindo nada. Eu vou estar representando Iemanjá como eu acho que eu vejo.
tá? Muitos na Umbanda utilizam Nossa Senhora dos Navegantes ou Nossa Senhora da Glória. Da Glória. Lá no Rio é Nossa Senhora da Glória. Pô, nada a ver. Nossa Senhora é santo católico, mas a Umbanda tem esta veia católica. São Jorge é Ogum. Mas se olhar a carinha de São Jorge, é o branco. E eu não estou aqui fazendo questão de racismo, não. Ao contrário, eu estou dizendo que a Umbanda ela traça uma linha europeia santificada por um catolicismo, porque aqueles negros que vieram da África não podiam de maneira nenhuma botar, por exemplo, um santo africano ali, porque senão eram punidos. Isso não sou eu que falo. Isso é a história. E aí, porque a Umbanda ela é mais velha que o Candomblé, tá? Então, depois que houve a abolição, depois que as coisas se acalmaram, entre aspas, né? As coisas então começaram a diversificar. E uma dessas diversificações, o Candomblé. Que daí o negro consegue aderir mais ao seu povo, né? E aí o que acontece? Barracões de Candomblé são criados e o Candomblé vira uma religião popular, né? Mas ali na Bahia, Pernambuco, né? Aquela área do Maranhão, né? E aí vai se espalhando para o Brasil. E a Umbanda não, a Umbanda já está porque é a religião que foi trazida pelos escravos, mas que foi punida pelos grandes donos de terras do Brasil. Então nós temos. E aí, com tudo isso que eu falei para vocês, eu digo: punir a Umbanda só por dizer, eu sou candomblecista, eu não sou, eu sou de matriz africana, é não conhecer, é prestar um desserviço à Umbanda. Candomblé e Umbanda são irmãos. Lembrem os senhores de que Candomblé de Angola é a essência da Umbanda. Ou a gente aqui não conhece quando a Umbanda foi fundada por Zélio? Ele pegou essas influências externas para fazer uma modificação no Calundu e aí se criou a Umbanda. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso como uma verdade. Porque senão a gente daqui a pouquinho vai chegar e vai dizer assim, olha, você quer uma religião forte, você tem que vir para o Candomblé. O que é forte? Quais é as diretrizes disso? E aí eu me bato. Porque, olha, não posso jogar, o meu jogo de búzios, de Umbanda, é tão fraco que não enxerga o orixá do Candomblé? Não, o orixá não é do Candomblé. O orixá é o orixá. Ele pode ser cultuado na Umbanda ou ele pode ser cultuado no Candomblé. Formas diferentes? Sim, mas os princípios são iguais. Ogum ele tem na Umbanda e tem no Candomblé. Formas diferentes de culto? Formas diferentes de culto. Mas o princípio Ogum é o mesmo. Ogum é um. Ogum não existe. Ah, Thiago. Mas tem orixás que no Candomblé são cultuados que na Umbanda não são. Sim. Mas aí por quê? Porque a diáspora da Umbanda, ou melhor dizendo, aqueles que formataram a Umbanda lá atrás, não se utilizaram de todos os orixás. E que nem o Candomblé existe todos os orixás. Na África existe 100 e poucos. Agora não estou me lembrando que eu peguei ele. No Candomblé só tem 16. Na Umbanda tem 10. E assim por algumas variações, que às vezes tem 12, 15. No Batuque tem 12, se eu não estou enganado, 13. Então essa variação varia conforme a formatação
que foi criada a religião. Entendeu? Nós pensamos que os 10 orixás da Umbanda que estão na Umbanda tem no Candomblé e no Batuque é porque a Umbanda democraticamente pegou 10, cultua 10, entendeu? Mas não quer dizer que desses 10 a gente não consiga inserir os outros naquele ramo de atividade de qualidade. Por exemplo, Iemanjá é água, então a gente diz assim, alguns orixás que não são cultuados na Umbanda estão em Iemanjá. Oxum é água doce, é amor. Então, vou dar um exemplo, Oxumaré está dentro de Oxum. Vocês estão entendendo? De repente a pessoa no Candomblé é de Oxumaré, mas na Umbanda cai Oxum, porque não tem Oxumaré na Umbanda. Não na Umbanda que eu pratico, mas algumas Umbandas tem. Ah, mas então como é que tu vê o jogo por Odu? Simples. Vai responder, por exemplo, Ocaran, que é um dos Odus de Ifá. Ali vai responder 1, 2 ou 3 ou 4 orixás. Ora, tu vai responder dentro do búzio, tu vai jogar e vai perguntar quem está respondendo naquele jogo ali. Tá? E aí, obviamente, tu vai trazer para tua cultura, para tua cultura de Umbanda. É simples. Entendeu? Tu vai adaptar a interpretação. Aí vem a interpretação. Não a interpretação do que diz o Odu. Não. Mas a interpretação do orixá que trabalha para ti na Umbanda. Entendeu? Então, isso sim também é uma forma de interpretar. A Umbanda joga por Odu? Não. E por que tu vai jogar, Thiago? Porque eu não vou jogar por Odu. Eu vou dar o Odu da pessoa para dizer, ó, tu é assim, assado, suado. Isso é que é Odu. Ifá. Porque Odu não é Candomblé. Odu é Ifá. Tá? Agora, quando nós traçamos uma perspectiva de saber o orixá da pessoa, tá? Aí nós vamos entrar em caída. Aí bota-se um búzio no centro do jogo, chama por todos os orixás e aí pede o orixá ori da pessoa. E aí o búzio vai direcionar pro orixá da pessoa. É assim que eu jogo o orixá da pessoa. Tá? E aí, claro, a pessoa, eu quero saber se eu devo casar com a fulana. Vamos jogar e aí os orixás vão responder. O que vai diferenciar é o seguinte, é o caminho de nascimento dessa pessoa. O orixá de caminho, que daí vai responder o Odu de cada um. Porque é que nem nós traçarmos o signo de cada um. Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. No Ifá é o Caran, tá? Que às vezes os nomes ainda não peguei todos. Ofon, Eginolê, se eu não tô enganado, tá, gente? Eu ainda não peguei, tô estudando. Tá? Qual é o outro que eu li ali? Aláfia. Então, são signos de Ifá. É Ifá. Tô estudando. Mas isso é para um futuro. Tá? O que eu tô dizendo para vocês é que o búzio sacramentado com ervas é da Umbanda. Também. Entendeu? Então, Umbanda e Candomblé, para rasgar essa rusga que se tem, caminham assim, gente, ó, lado a lado. Quem distorce muitas vezes são as pessoas. Tá? Quem distorce são as pessoas. Porque a Umbanda vem de um Candomblé de Angola. A Umbanda traça também as suas vertentes africanas. O Candomblé tem as suas vertentes.
A Umbanda não tem corte, o Candomblé tem corte. A Umbanda trabalha com caboclos, ora, mas o Candomblé também tem seus orixás que chegam na terra nas suas festas. Né? O Candomblé tem o seu recolhimento, a Umbanda também tem. A Umbanda tu tem que estar no dia, na hora marcada para te poder fazer teu amaci, e tu fica 3 dias recolhido para poder aquilo fazer efeito. Então, as diferenças muitas vezes tá na cabeça e no pensamento das pessoas. Religião fraca? Não existe. As duas são fortes, muito fortes. São muito bonitas. E a gente só quer respeito. Tanto nós umbandistas, quanto os candomblecistas. Tá? Eu já fui chamado esse tempo para conversar com um candomblecista. Só que a pessoa era meio assim, ó, meio alter ego. E eu disse, não vou. Não vou porque eu vou dar a minha versão, que não sou o rei da versão. Deus o livre, não sou eu. Quem sou eu? Mas a pessoa não vai aceitar. Né? A pessoa não vai aceitar. Então para que eu vou me expor? Né? Ou para que eu vou, sabe, constranger? Porque eu vou dizer para ele assim, ó, Umbanda e Candomblé são irmãs. Só é que nem assim, ó. É que nem termos um irmão e 2 irmãos, tá? Um pensa no amarelo e o outro pensa no azul. Mas os dois se gostam. Quem não se gosta são as pessoas, são um conglomerado que muitas vezes, sabe, só enxerga a frente. E eu fico pasmo com as coisas, porque se dá Ogum eu falo muito de Ogum, porque Ogum é um santo muito popular. Se dá Ogum no Candomblé, a mesma força de Ogum no Candomblé é a força de Ogum na Umbanda. Porém, nós na Umbanda nós temos Ogum da Lua, Ogum de sete espadas, Ogum Megê, Ogum Beira-Mar. O que é isso? São caboclos de Ogum. No Candomblé nós temos Ogum e as suas passagens. Entendeu? Ogum Choroquê, Ogum Nilê, Ogum Avagã, Ogum Iraí. São passagens. Mas também aí são divindades, mas são passagens da divindade. Mas se manifestam porque no Candomblé manifesta-se entidade. Né? E nós manifestamos as nossas entidades queridas. Deixa eu ver o nosso tempo. Senão eu vou falar até meia-noite para vocês aqui. Né? O assunto tá maravilhoso. Eu adoro esse assunto. Ótimo. E, gente, o que eu quero dizer para vocês? Qual é a mensagem que eu quero deixar aqui? Que Umbanda é uma religião tão ou quão forte quanto o Candomblé. Ela é tão linda quanto o Candomblé. Ela é tão fascinante quanto o Candomblé. Basta as pessoas estarem de coração puro para poder entenderem a Umbanda. Compreenderem, fazerem a Umbanda direito. Né? E o jogo de búzios, ele, na Umbanda, auxilia para se ter um plus a mais. Entendeu? Uma situação a mais. E ele sim é voltado para Angola, porque a Umbanda é de Angola. Entendeu? Tanto que a origem da palavra Umbanda é do idioma Kiumbi. Às vezes eu pronuncio errado, tá, gente? Mas é Kiumbi, que é o idioma de Angola. Tá? Então, gente do céu, quando eu vejo as discussões na internet, eu fico assim, estressado. Por isso que eu quis trazer esse tema para vocês aqui. Porque é impossível
a gente detestar algo que é irmão. É impossível fazer pouco caso de algo que somos irmãos. Entendeu? Aliás, nós somos irmãos de todos. Mas quando eu falo irmãos, eu digo parentes próximos de uma religião que é linda, maravilhosa, que é o candomblé. E a mesma coisa a Umbanda. Tá? Então, quando a gente fala algo errado, ou algo que não cabe no nosso vocabulário, pense antes. Pense antes quando você criticar alguém, ou quando você criticar a religião de alguém. Muitas vezes, a gente não está criticando por uma questão de opinião própria, e sim criticando porque a gente ouve falar mal. Ah, então é mal. Não, tem opinião própria. Eu sempre falo para os meus irmãos de corrente: tenha opinião própria. Tenha a sua opinião. Deixa eu ver quem é que tá aqui. A Eliane. Meu beijo, Eliane. Tá com Deus. Né? Mas assim, tem opinião própria. Saiba diferenciar uma religião da outra, porque elas têm as suas diferenças. Aqui nós citamos algumas, né? Mas o contexto, a raiz é igual. São brasileiras, são irmãs, né? Trabalham para o bem, né? Para a prosperidade, tá? Então, não julguem se aquele irmão de Umbanda, sabe? Tá ali com com a sua camiseta e com a sua calça branca, chamando uma Iemanjá, chamando um Ogum, pedindo força, pedindo paz, e de uma certa forma senta numa mesa para dar assistência num jogo de búzios, porque ele tem total graduação, total competência para poder levar o melhor para aqueles irmãos ali. Tá bom? Meu abraço, meu saravá. Digo a vocês que eu não faço, vamos dizer assim, eu não debato religião muito. Eu faço esses vídeos com vocês aqui, mas eu não gosto de estar. Quando eu vejo que a cabeça da outra pessoa é muito pequena, eu digo: opa, não. Deixa eu ficar quieto. Tá? Porque senão a gente vai discutir até amanhã de manhã. E não é o meu caso. Eu não discuto religião, eu pratico. É diferente. Tá? Então, meu beijo. Meu bom final de semana. Tá? Dizer para vocês que a nossa agenda para jogo de búzios está aberta. Dizer para vocês que nós jogamos via WhatsApp. Tá? Para quem não mora em Porto Alegre ou não mora na região próxima. Mas quem quiser vir visitar aqui o nosso espacinho, aqui o nosso consultório, não é nenhum terreiro ainda. Calma. Nós vamos ter o nosso terreiro, se Deus ou o Senhor quiser. Não é ainda. Mas quem quiser me dar o prazer e a honra de vir jogar comigo, também será muito bem-vindo aqui, né? Que agora ganhamos um espacinho pequeno, né? E convidar vocês então para marcar o jogo de vocês, né? De segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite. Por que esse horário, Thiago? Porque a gente, depois das 8 da noite, e olha só a gripe me pegando, né? Depois das 8 da noite a gente descansa. E depois das 8 da noite, geralmente quando tem algum trabalho, alguma coisa, algum irmão que pediu para fazer algum axé, alguma coisa, a gente, como o espaço nosso aqui é pequeno, né, e a gente foi cedido para nós aqui, o que a gente faz? A gente desmonta a mesa de búzio, né, para fazer os trabalhos referentes. Então, das 8 da manhã às 8 da noite, porque às 9, 9 e meia, 10 horas, não pensem em vocês que eu vou dormir. Não, eu vou trabalhar os trabalhos que tem que ser feito. Né? Então, convido vocês a jogar conosco para a gente poder conversar, tirar dúvida, ver o melhor caminho para vocês. Agora, no futuro próximo,
Eu acho que até, não sei, eu acho que até o ano que vem eu consigo concluir meu estudo de Odus, né? E aí a gente vai trazer Odus para vocês também. Então vai ser um plus a mais. A gente vai fazer a consulta normal, né? E ainda além disso você vai sair sabendo, eu tenho meu signo de Fá é de Ocarã. O que quer dizer Ocarã? O que quer dizer Ofon? O que quer dizer Jonilê? Jonilê. Jonilê. Tá? Então isso tudo a gente vai aprimorar primeiro para depois passar para vocês com maior certeza. Tá? Mas eu quero dizer que o jogo tradicional está com o mesmo valor, não tem valor modificado. E agendem porque vocês vão gostar demais. Tá bom, meus irmãos? Então, um excelente final de semana. A voz já está indo, óbvio, não tem problema nenhum. Um excelente final de semana, uma excelente final de noite para quem ainda vai trabalhar. Eu vou descansar, hoje eu vou descansar, né? E a gente se encontra sexta-feira que vem, se os orixás assim permitirem, Iemanjá, né? Um grande beijo, meu saravá, e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.